Porque muitas vezes as pessoas que começam um tratamento de dor na coluna lombar nem sempre têm um tratamento adequado. Muitas vezes tem um tratamento sem nenhum tipo de exercício físico. E isso pode agravar ainda mais o quadro de dor. Quando a gente não tem o exercício físico incluso, é muito difícil a gente estar melhorando. Então, o que acontece conforme vai passando o tempo, conforme vai passando os dias, conforme vai passando as semanas, quiçá até os meses? Esse processo de dor tende a ir ficando mais forte cada vez mais. É como se fosse, usei essa analogia também na live de terça-feira, eu gosto muito dela, então vou usar ela novamente. É como se, pensa no caminho que você faz da casa para o trabalho de casa, perdão, da casa para o trabalho de carro. Pensa nesse caminho. Provavelmente você faz esse caminho todos os dias. Às vezes há muito tempo, vamos supor que você trabalha no mesmo emprego há muito tempo. O que acontece? O seu cérebro já automatizou todo o caminho e todos os movimentos com o carro, da seta que você tem que tirar o volante para você fazer para chegar no seu trabalho. E a recíproca é verdadeira, né? Do trabalho para casa também é só o caminho de volta, deve mudar algumas ruas apenas. Mas o que eu quero passar isso para vocês? Quando a gente está sofrendo com dor por muito tempo, acontece muitas vezes um fenômeno que a gente chama de sensibilização central. Que é o quê? É como se já ficasse automático o seu sistema nervoso disparar aquela dor na coluna lombar. Tanto que a grande maioria das dores na coluna lombar crônicas, elas ficam crônicas por causa de desregulações no nosso sistema nervoso central. É por isso que hoje, quando você vai pegar um peso, você já sente o disparo de dor direto. É por isso que quando você vai caminhar por muito tempo, você sente o disparo de dor direto. É por isso que quando você vai ficar sentado por muito tempo, você sente o disparo de dor também na coluna e pode ser qualquer outra atividade, tá bom, pessoal? E a partir disso, a gente começa a entender o processo de dor que foi se perpetuando com o tempo. E, basicamente, o que o tratamento de exercícios precisa entregar para a gente? Ele precisa dessensibilizar esse processo. Eu sei que às vezes é meio difícil de entender isso. Às vezes a gente quer focar só numa hérnia, só numa postura, em coisas mais superficiais, mas que muitas vezes acabam não ajudando a gente. Muitas vezes acabam apenas atrapalhando em muitos casos. Não são todos, mas em muitos casos. Então, o que o repouso vai fazer se eu preciso dessensibilizar, eu preciso deixar meu sistema nervoso menos alerta em relação ao movimento do corpo? O que o repouso vai estar fazendo? O repouso vai fazer com que cada vez mais o seu sistema nervoso enxergue qualquer movimento como nocivo. Quanto mais você ficar em repouso, mais o seu sistema nervoso vai entender que aquilo é o normal seu. Então, quando você precisar, por exemplo, você está na rua com a sua família, vê um cachorro, você precisa correr do cachorro. O seu corpo já vai disparar provavelmente adrenalina para você fugir, mas depois você vai ficar com dor porque o seu corpo não vai entender que você pode correr. Quando você precisar, às vezes, pegar um filho no colo, pegar um peso que chegou na sua casa, uma encomenda, ir no supermercado, o seu corpo não vai estar preparado para isso. Por quê? Porque vai ter essa desregulação do sistema nervoso central. Você vai cada vez mais, cada movimento que você faz, o disparo de dor vai acontecer, que é como se fosse um sistema de alarme que fica totalmente desregulado. E esse sistema de alarme vai disparando dor na coluna, vai disparando dor na coluna, e porque você não tem um tratamento adequado. Você fica só em repouso, você fica às vezes usando apenas medicações e nada de errado com elas se elas forem bem prescritas por um médico de dor, por um médico especialista que vai te ajudar. Mas muitas vezes são aquelas automedicações excessivas que a gente faz, né? Aquela farmacinha que a gente vai, deixa em casa e vai tomando sempre que tem dor, que muitas vezes pode fazer até mal para o nosso organismo. Então, é muito perigoso isso, pessoal. Quanto mais o repouso, mais a dor vai perpetuar.